It's not unusual to see me cry all the time. A sua mãe é tão burra que quando foi ao cinema e viu a placa de proibido para menores, voltou para casa para pôr o salto alto. Sabia disso? Você devia saber que nada me excita mais do que senso de humor. Sério, é? Uhum. Você e eu podíamos ir lá pra cima pra eu te contar umas piadinhas. A rosa é vermelha, com violetas faça um buquê. Eu e o Jazz somos negros, mas você é o quê? Espelho, espelhinho meu. Cara, eu tô arrebentando a boca do balão. Sabe de uma coisa? É que você é tão feia que... Não, essa é boa mesmo. Você é tão feia que se eu fizesse... Ah, gatinha, você é demais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou o Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e está começando mais um vídeo sobre curiosidades. E a série da vez é Um Maluco no Pedaço. Se você nasceu na década de 80 ou 90, com certeza nós temos uma coisa em comum. Quando começava essa música... Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. É porque tinha chegado a hora do almoço. Uma geração inteira marcada por almoçar assistindo Um Maluco no Pedaço na televisão. Um Maluco no Pedaço tem o título original The Fresh Prince of Bel-Air e teve seu episódio de estreia exibido no dia 10 de setembro de 1990. E seu último episódio foi exibido no dia 27 de maio de 1996. A série conta a história do Will Smith, um garoto pobre da Filadélfia que vai morar com seus tios ricos lá em Bel-Air. E ele foi mandado para lá para aprender um pouco mais sobre etiqueta, sobre como se portar em algumas situações e se interessar um pouco mais por estudo e trabalho. E com isso ele pôde aprender um pouco mais com a família de Bel-Air e a família lá da mansão também pôde aprender um pouco mais com o Will Smith. E essa história rendeu 6 temporadas que faz a gente dar risada até hoje. E agora vamos às curiosidades de Um Maluco no Pedaço. A série foi produzida pensando no Will Smith já como protagonista dessa série. Ela foi produzida especialmente para ele. Não foi ele que foi lá fazer o teste para o papel de Will Smith. Antes da série, Will Smith era um rapper muito conhecido na Filadélfia e nos Estados Unidos. E ele fazia uma parceria com o Jazz, do Maluco no Pedaço. E a dupla se chamava DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince. E eles iniciaram essa dupla em 1985, na Filadélfia. E a dupla continuou existindo, lançando discos até 1993, sendo o mais conhecido deles o He Is The DJ, I Am The Rapper, que foi lançado em 1988, que acabou se tornando o primeiro álbum duplo do hip hop. E em 1989, essa dupla ganhou o prêmio Grammy de melhor performance do rap. Antes de participar da série, Will Smith estava quase falido, devendo praticamente 3 milhões de dólares para a Receita Federal do governo dos Estados Unidos. E esse foi um dos motivos que o incentivou a aceitar participar da série Um Maluco no Pedaço. E com isso ficou combinado com o governo que 70% do salário dele seria para pagar essa dívida. E foi assim durante as 3 primeiras temporadas de Um Maluco no Pedaço, quando ele finalmente conseguiu quitar essa dívida. Will Smith conheceu sua atual esposa, a Jada Pinkett, nas gravações de Um Maluco no Pedaço. Ela fez o teste para o papel da Lisa, que foi a namorada do Will Smith na série, mas ela não foi aceita por ser pequena demais. E a atriz que ficou com o papel foi a Nia Longs. E apesar de não ter conseguido o papel, ela e o Will se conheceram, começaram a sair e se casaram e atualmente têm 3 filhos. Uma das coisas mais marcantes da série, com certeza que você deve se lembrar, é a dança do Carlton Banks. E essa dança teve 2 inspirações para ser criada. Foi meio que uma mistura da dança do Ed Murphy em um dos stand-ups que ele estava fazendo e demonstrava como as pessoas brancas dançavam nas festas. E a outra inspiração foi da dança da música Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen, onde ele dança com a Courtney Cox no palco. E misturando essa dança do Bruce e da Courtney com o Ed Murphy, saiu a dança do Carlton Banks. E falando na dança inesquecível do Carlton Banks, o ator Alfonso Ribeiro organizou um flash mob em 2012 com muitas pessoas no meio da rua dançando essa música, e a outra música também famosa,
Jump On It. A tia Vivian foi interpretada por duas atrizes. A primeira delas foi a Janet Hubert, e ela interpretou a tia Vivian da primeira até a terceira temporada. E da quarta até a sexta temporada, a tia Vivian foi interpretada pela Daphne Maxwell. E existem muitos rumores por trás dessa saída da Janet Hubert, que foi a primeira tia Vivian. Um desses rumores é que ela teria feito uma quebra de contrato quando ela engravidou, que deu o surgimento do Nick na série, mas que não estava isso no contrato. Mas o rumor mais forte mesmo é de que ela teria um desentendimento com Will Smith nos bastidores, e que eles não estavam se dando bem já há algum tempo. E por causa disso, a produtora resolveu não renovar o contrato dela e trouxe outra atriz para interpretar a tia Vivian. Inclusive o Jazz, ele faz até uma brincadeira com a troca dessas atrizes na quinta temporada. E na brincadeira ele dá a entender que teria uma terceira atriz interpretando a tia Vivian. E eles aproveitam e fazem também uma brincadeira com a troca do ator que interpreta o Nick, que já estaria bem maior do que no final da quarta temporada. A propósito, quem vai fazer o papel de mãe esse ano? A mesma mãe. Quem é você? Ah, olha bem, Jazz, esse aí é o bebê Nick. Um Maluco no Pedaço estava programado para terminar na quarta temporada. Essa era a ideia da NBC. Inclusive eles fizeram um episódio de encerramento, que é o último episódio da quarta temporada. É aquele em que o Will volta para Filadélfia para tentar recuperar a reputação dele e acaba ficando por lá. Bem, o que houve? Perdeu o voo? Mais ou menos. E quando é que volta para casa? Não volto. E no final do episódio o Will fala que não vai voltar pra Bel-Air. E a série era pra ter acabado ali, só que os fãs reclamaram muito com a emissora e eles decidiram renovar por mais 2 temporadas, estendendo até a 6ª temporada da série. A atriz Tatiana Ali, que interpreta a Ashley na série, também era envolvida com um meio musical. Inclusive ela lançou um álbum em 1998 chamado Kiss the Sky. Esse álbum entrou no topo da Billboard, lá dos Estados Unidos, foi um dos discos mais vendidos da época. E com isso ganhou até um disco de ouro. Mesmo assim não foi o suficiente para que a produtora MGM Music renovasse o contrato com ela. Mas mesmo assim ela não desistiu do meio musical e recentemente ela lançou um novo EP com novas músicas dela. Durante a criação da série, o Will e o Alfonso Ribeiro, que interpreta o Carlton Banks, estavam conversando para criar o nome dos seus personagens na série. O Alfonso disse para o Will Smith para ele tomar cuidado com o nome do personagem dele, porque ele seria chamado daquele jeito pelo resto da vida. Inclusive ele deu a dica do personagem se chamar Will Smith. But it's funny because Alfonso Ribeiro, who plays Carlton, when we first started the show, we were trying to come up with names for the characters, and we're going through and we're talking about it, and Alfonso pulled me aside. He said, man, let me tell you something. He said, whatever your character's name is, people are going to call you that for the rest of your life. He said, make your character's name Will Smith. You know, and he was so right. And, you know, when we go out together, people are like, Will, Carlton. Aquela cena que o Jazz é jogado pra fora da mansão, chutado pelo tio Phil, foi gravada apenas uma vez e reutilizada sempre que isso acontecia. Eles tomavam sempre cuidado para que o Jazz estivesse usando a mesma roupa do que ele usou na primeira vez que foi jogado. Apenas algumas poucas vezes eles regravaram essa cena em alguma ocasião especial em que ele tivesse que estar com outra roupa. E essa cena do Jazz sendo jogado para fora a primeira vez que eles gravaram foi reutilizada 105 vezes durante a série. Apesar da série Um Maluco no Pedaço se passar em Bel-Air, a mansão dos Banks não fica em Los Angeles, que é onde fica Bel-Air. Na verdade fica na Califórnia, na Avenida Brentwood. E ela realmente existe. Mas as gravações internas eram feitas nos estúdios da NBC em Burbank. Em um dos episódios da primeira temporada do Maluco no Pedaço, é revelada as datas de nascimento do Will e do Carlton. O Will nasceu no dia 3 de julho de 1973 e o Carlton nasceu no dia 4 de agosto de 1974. O nome completo do Jeffrey é Jeffrey Barbara Butler. Butler em inglês significa mordomo. Com certeza você deve se lembrar do episódio mais triste da série, que é aquele que o pai do Will Smith volta, mas no final do episódio acaba abandonando ele de novo. Aquela cena final, onde o Will Smith e o tio Phil choram e se abraçam, ela não estava no script. Na verdade era só pro Will ficar bravo e sair de cena. Mas na hora ele se emocionou tanto que ele decidiu continuar falando e improvisou. E a tristeza dele realmente foi verdadeira, porque ele se emocionou na cena. E o tio Phil, por sua vez, também se emocionou com as falas dele e acabou abraçando ele, o que também não estava no script. A gente pode até ver o boné do Will Smith caindo, o tio Phil jogando no chão, e aquilo tudo não estava no script. Por o boné ter caído, normalmente o produtor mandaria regravar a cena, mas a cena ficou tão perfeita que ele decidiu deixar daquele
daquele jeito. E a gente pode até reparar que o estúdio todo ficou em silêncio naquela cena, porque realmente eles não estavam esperando por aquilo. Houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? É, você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will... Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? Alguns rumores dizem que ele se emocionou porque ele foi abandonado pelo pai dele também quando criança. Mas isso eu acredito que não seja verdade, porque hoje a gente já consegue ver algumas fotos do Will Smith do lado do pai dele. E ele nunca confirmou essa história. Então essa parte do abandono do pai dele a gente não tem certeza, mas a cena realmente não estava no script. O James Averill, que é o tio Phil, antes de ele trabalhar no Maluco no Pedaço, ele fazia algumas dublagens em alguns desenhos. Ele dublou a War Machine no desenho do Homem de Ferro e também dublou o Destruidor, que era um vilão das Tartarugas Ninjas. Aqueles óculos escuros que o Jazz utiliza na série foi de propósito. O personagem dele era inicialmente cego. Eles acabaram mudando isso, mas os óculos continuam na aparência. E é uma das marcas registradas do Jazz. Os personagens de O Maluco no Pedaço, Will Smith e Hilary Banks, fizeram uma participação da série Blossom. Will Smith, antes de Maluco no Pedaço, ele era rapper, não era ator. E por causa disso, ele deu uma entrevista uma vez dizendo que ele decorava todo o script do episódio, inclusive as falas dos outros personagens também. Isso para que ele não esquecesse a fala dele. E com isso ele aproveitava e ajudava os companheiros dele de elenco quando eles esqueciam as falas. Hoje em dia, o Will Smith já é mais velho do que o James Averill era na época que começou o Maluco no Pedaço. Na série, o personagem se chama William Smith. Na vida real, o nome do ator é Willard Smith. Em 2014, o Alfonso Ribeiro, o Carlton, participou do Dancing with Stars, que é uma espécie de dança dos famosos dos Estados Unidos. E todo mundo se perguntava se ele faria a famosa dança do Carlton Banks. E em um dos episódios do reality show, quando começou a tocar a música do Tom Jones, Unusual, todo mundo sabia que tinha chegado o momento. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find... A música da abertura de O Maluco no Pedaço é tão famosa que em 2013, há 3 anos atrás, 17 anos depois da série, o Will e o Jaden Smith, o filho dele, participaram de um talk show do Graham Norton, nos Estados Unidos. E lá eles cantaram a música da abertura da série. E todo mundo cantou junto com ele. E como surpresa para o apresentador, ele ainda levou o Jazz para fazer a batida da música e depois levou também o Carlton para dançar a música com ele, do Tom Jones. E essa abertura de O Maluco no Pedaço é tão épica que até o Jimmy Fallon, que é o apresentador de um dos maiores talk shows dos Estados Unidos, o The Tonight Show, eles gravavam as entrevistas em Nova York. Quando eles se mudaram para Los Angeles, ele fez uma paródia da abertura da série, dizendo que eles estavam se mudando de Nova York para Los Angeles, assim como foi com Will Smith, que mudou da Filadélfia para Bel Air. Now, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, if that's okay. I'll tell you how I brought the Tonight Show back out to LA. Aquele taxista que aparece na abertura da série é ninguém mais ninguém menos do que o Quincy Jones, que é um dos produtores e criadores de Um Maluco no Pedaço, e que também é uma das mentes por trás do disco Thriller do Michael Jackson. Quando era criança, o ator Alfonso Ribeiro fez um comercial da Pepsi junto com Michael Jackson, onde eles dançavam uma paródia da música Billie Jean do Michael Jackson.
girls look down and taste the thrill of the day and feel the Pepsi way. O episódio especial de Natal da sexta temporada foi dirigido pelo ator Alfonso Ribeiro. Em agosto de 2015, tivemos a notícia de um reboot da série O Maluco no Pedaço, e que esse reboot seria dirigido pelo Will Smith. Mas depois de um tempo dessa notícia, um dos criadores de Um Maluco no Pedaço, o Andy Borowitz, ele deu uma entrevista dizendo que não seria um reboot necessariamente de Um Maluco no Pedaço. Seria uma série de comédia dirigida pelo Will Smith que teria a mesma veia cômica de Um Maluco no Pedaço, mas que não seria necessariamente um reboot. E de lá pra cá não tivemos mais nenhuma outra notícia sobre essa série. Whoa, we've got something out. Man. Almost. Tá aí. E chegamos ao final de mais um vídeo de curiosidades. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um curtir aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado dessas curiosidades dessa série que marcou gerações e que faz a gente dar risada até hoje quando a gente assiste. Não esqueça também de seguir a página lá no Face e de seguir o canal Daily Séries lá no Telegram. Lá tem muita notícia, você fica sabendo de tudo em primeira mão sobre suas séries e filmes favoritos. Então vai lá e se inscreve no canal e não perde mais tempo, @DailySéries. E obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final. Valeu!